Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Node-RED. Aqui é o Fernando Veiga e hoje eu vou mostrar para vocês como instanciar ou como habilitar o nosso Node-RED, instalar o nosso Node-RED via Docker, que é uma das aplicações mais utilizadas hoje no mercado, até que nós temos um termo aí chamado de Docker First, né? Então, vem comigo, vamos aprender aqui, tá? Abrindo a nossa máquina virtual, estou utilizando de novo a nossa máquina virtual de Linux, aquela que nós instalamos todos os nossos processos, e eu já tenho o Docker instalado aqui na minha máquina, tá? Eu só não tenho nada de Node-RED ainda. Então, para se fazer essa instalação através de Docker, eu vou fazer aquele comandinho básico que nós temos aí, Ctrl+Alt+T, iniciei aqui o meu terminal, e aí eu preciso chamar pelo Docker dessa vez. Então eu vou chamar ele assim, ó, sudo docker. E aí eu falo para ele o que ele precisa fazer. Run. Precisa iniciar. E quando iniciar, eu vou dar um comando IT. O que significa esse comando IT? É para que eu possa atachar via terminal nessa máquina que está se iniciando, tudo bem? É onde eu vou entrar dentro da máquina. Seguindo por esses passos, então, eu vou lançar o comando também "-p", porque aqui eu consigo direcionar a porta que eu quero que esse serviço do Node-RED ele trabalhe dentro da minha máquina. Por padrão, o Node-RED ele utiliza a porta 1880. Isso pode ser reconfigurado? Pode, mas em Docker a gente precisa alterar essa rota aqui e a gente utiliza o "-p". Por padrão, eu usaria aqui 1880, dois pontos, esqueci de dar um espaço aqui entre o P e 1880, 1880. Eu estou falando que aquela máquina em Docker, aquele serviço em Docker, que já se utiliza a porta 1880, então o final dela aqui é a porta da minha máquina Docker ou do meu serviço Docker, vai direcionar para a porta da minha máquina local 1880. Aí, se eu quisesse trocar essa porta, eu poderia? Eu quero que ele, por mais que ele inicie na porta 1880, eu quero que, para mim, quando for acessar, eu quero acessar na porta 80. Não tem problema. Você pode vir aqui, ó, e trocar. Por exemplo, não vou colocar na porta 1880, eu quero que seja na porta 80, ou se quiser, 8080, tanto faz, tá bom? Feito isso, já defini qual é a porta que o meu Node-RED em Docker vai trabalhar, eu vou lançar aqui um "-v". Por que um "-v"? Porque eu quero que os arquivos que eu estou utilizando ali no meu serviço, eles sejam persistentes. Se por algum acaso, o meu Docker cair, ou eu reiniciar a máquina, alguma coisa desse tipo, eu quero que eu não perca tudo aquilo que eu estava fazendo. Então aqui eu vou dar um nome para esse espaço, né? Para esse volume que eu vou criar do Docker. No caso aqui eu vou colocar o nome de Node-RED _ Fernando. Aí toda vez que eu iniciar a minha máquina com o Node-RED Fernando habilitado, ele vai, toda vez que eu iniciar um Docker, que ele vai bater nesse local, ele vai chamar os meus arquivos padrões do Node-RED. Continuando, eu também preciso falar onde eu vou salvar esse arquivo, né? Então a gente faz assim, ó. A gente coloca dois pontos, barra, data. É o nome do local aonde eu vou salvar esse arquivo, tudo bem? E agora nós vamos dar um nome amistoso, digamos assim, para essa máquina, tudo bem? Então, qual vai ser o nome que eu vou colocar e como que eu coloco esse nome, pessoal? Eu coloco ele assim, ó, "-name, espaço, Node-RED, Fernando. Tudo bem? A tela ficou aqui um pouco grande, né? Mas a gente consegue ver o comando. Finalizou o comando? Era só isso que eu precisava? Não. A gente precisa também falar qual a imagem que eu quero montar.
e lá no Docker Hub, sendo suportado por toda a comunidade do Node-RED, nós temos uma imagem do nosso Node-RED. Como que eu faço para iniciar aquela imagem? Eu vou dar um espaço e eu vou chamar pelo nome dela. Node-RED barra Node-RED. Se eu não tiver essa imagem na minha máquina, aqui no meu servidor Linux, ele vai lá no Docker Hub e vai fazer download dessa imagem. Vamos ver funcionando? Então, olha lá, ó. Enter. Pediu, como eu estou utilizando o super usuário, ele pediu para mim a minha senha, né? Então, show. Dei um Enter. Tá checando se eu tenho essa imagem. Não tenho a imagem local. Ele está fazendo o download dela, olha lá. Todas as dependências que são pertinentes à minha máquina do Node-RED, a minha imagem do Node-RED, tudo bem? Desde a sua última atualização. Com a instalação finalizada, ele começa a dar a inicialização do sistema ou do servidor Node-RED, como nós já conhecemos, né? Então, olha lá, ó. Eu tenho aqui o meu servidor Node-RED iniciado. Como eu estou dentro daquele serviço do Node-RED, aqui ele fala para mim que ele está na porta 1880. Porém, o meu Docker, ele redireciona essa porta para a porta 80, beleza? Quero ver esse Node-RED funcionando. Então, eu vou vir aqui. Se eu procurar pelo meu Node-RED na porta 1880, olha lá, localhost 2.1880. Eu tenho ele funcionando, no caso, por conta do PM2. Mas e se eu buscar ele na porta 80? Olha lá. Agora eu tenho o meu Node-RED funcionando na porta 80. Vamos novamente. Fechei o meu navegador. Vou abrir o meu navegador novamente. Vou abrir o meu navegador. E vou procurar pelo meu Node-RED, agora não mais na porta 1880. Vou procurar por ele simplesmente digitando local host. Não preciso definir uma porta, porque por padrão o navegador ele já manda para a porta 80. Olha lá, localhost. O que está rodando aí no localhost? Está rodando o meu Node-RED em Docker. E como que eu sei que esse Node-RED está em Docker, Fernando? Quando você habilita um Node-RED via Docker, ele te traz, fora o welcome comum, ele traz para você aqui, ó, um alerta, um comentário de alerta, falando que ele está rodando através de um Docker. Então pode ser que você tenha algumas coisas que sejam limitadas se você não tiver habilitado isso dentro do seu Docker, que é a nossa instância aqui dentro do terminal. Beleza. E para mim sair desse Node-RED, se eu quiser fazer outra coisa e deixar ele rodando, você vai segurar o Ctrl P Q. Você volta na sua máquina e o Node-RED continua rodando. Quero ver o meu Node-RED rodando? Posso digitar aqui, ó, sudo docker ps. Olha lá. Ele vai mostrar para mim o meu Node-RED. Ele está rodando aqui, ó, a imagem do Node-RED. Está rodando há 4 minutos. E tem aqui as portas que ele está se direcionando. Olha lá. A porta 1880 para a porta 80. E o local do seu nome. No caso aqui, Node-RED Fernando. Beleza, pessoal?
tudo rodando bonitinho, tudo funcionando como nós precisamos até o final dessa instalação. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de nos seguir e comentar aqui no nosso canal e também nas redes sociais. Sempre estamos aqui para ajudar vocês respondendo todas as perguntas, tudo bem? Vamos nessa. Precisando de mim é só chamar e fui!